Uma casa para Deus e para todo mundo. Que isso, Lorena? Nós estamos aqui estudando a Bíblia e hoje nós estamos no livro 1 Reis, capítulo 5 e 6. E o que eu tenho para explicar sobre esse estudo aqui de hoje? Gente, inicialmente eu até gostaria de me apresentar, porque algumas pessoas podem não me conhecer. Meu nome é Lorena Borges, eu não sou teóloga, tá? Eu sou advogada, mas eu não tenho pretensão, hora nenhuma, de trazer para vocês um conhecimento pronto, perfeito e acabado. Não é essa a minha pretensão, porque eu nem tenho formação para isso. O que eu venho compartilhar com vocês é um pouco do que eu tenho feito de estudo, já tem um tempo, desse Rota 66, que é um programa do pastor Luiz Saião, que inclusive, gente, ele está em tratamento, tem passado algumas dificuldades aí, inclusive, oração por ele. Estamos todos muito vinculados nisso, para o bem da recuperação dele o mais rápido possível, tendo em vista que ele nos é muito necessário em termos de conhecimento. E se você tiver interesse, então, em fazer também o estudo bíblico pelo Rota 66, existe um aplicativo, tá? Do Rota 66 que você pode baixar e você faz um estudo bíblico livro por livro, o que é incrível, todo comentado pelo pastor e com as perguntas, inclusive, e respostas curiosas sobre os temas em específico. Por que eu venho trazendo essas informações aqui agora? Porque hoje nosso estudo vai ser bem rápido e, de repente, se você tiver interesse em fazer o seu próprio estudo direto, né, pode ser mais valioso, você mesmo lendo a palavra, você mesmo estudando, do que só se alimentar do que eu já venho alimentando e trazendo para você. O alimento fica muito mais processado. Seria interessante que você mesmo fosse até a Bíblia e fizesse a sua própria alimentação, tá bom? E o complemento de estudo com o pastor Luiz Saião. E esse livro aqui, ele é muito antigo. Nessa época aqui ainda existia até CD. Tem gente que não vai nem saber o que é CD mais. Mas parece que atualmente ele ainda tem esse livrinho em outro formato, é claro, para que você possa adquirir e também acompanhar o estudo. Porque aí, dentro desse livrinho, você vai ter aqui, ó, a leitura do dia e as perguntas. Então facilita um pouco o estudo. Agora vamos ao estudo propriamente dito. Espero que você tenha tido paciência de ficar aí até agora. Hoje, como eu disse, nós estamos lendo no livro 1 Reis 5, 6. Uma casa para Deus e para todo mundo. Olha só, é rápido, porque hoje a sensação que eu tenho com esse estudo é que ele seria muito mais interessante para o meu esposo, que é construtor, para um arquiteto, algo nesse sentido, do que para nós propriamente. Porque é muito curioso para quem mexe com construção. Mas eu achei curioso. Mas assim, eu penso que para entender melhor, para ter noção mais específica das dimensões do que foi falado aqui, pessoas dessa área vão ter uma compreensão um pouco melhor. Tá, aqui então, o capítulo 5, ele vai começar dizendo que Salomão ele faz uma aliança com Irão. Irão, ele era um fenício. Gente, é fenício mesmo? Ah, só um momento. Irão, ele era um... fenício, isso mesmo. Ele era um fenício e Salomão fez uma aliança com ele. Por quê? Porque eles tinham muito conhecimento sobre madeira, sobre navegação. E aí Salomão fez uma parceria para que ele ajudasse a construir o templo, né, junto com Salomão, ajudar a construir o templo, que já era um sonho de seu pai, de Davi, pai de Salomão, no caso, um sonho antigo, porque um dia ele se pegou assim, eu tenho uma casa e Deus não tem uma casa. Deus tinha, naqueles tempos antigos ali em Israel, ele tinha o tabernáculo, que foi orientado por Deus mesmo, como seria a construção daquele tabernáculo, porque aquele pessoal era nômade, então eles iam para um canto, para outro, então não fazia sentido ter um templo fixo. Mas agora os tempos são outros. Salomão atingiu um grande império, as guerras já foram travadas, já não se tem tantos inimigos como outrora. Então é possível agora se estabelecer num local. E aí então Salomão, resgatando ali o desejo do pai dele e do pai, nosso criador, resolve construir um templo. Faz essa parceria ali com o Irão para que ele forneça madeiras de boa qualidade, cedro, né, se não me engano aqui, que eu tinha até visto, madeiras de boa qualidade para que o templo fosse construído e, em contraprestação, o Salomão teria que sustentar a casa de Irão. Tá, respirando? Os preparativos para edificar esse templo, para vocês terem ideia, envolveu 30 mil homens. E eu achei tão interessante porque aqui fala que Salomão, olha a inteligência dele, ele fazia em forma de revezamento. 10 mil homens trabalhavam, depois esses homens voltavam para suas casas, aí mais 10 mil homens trabalhavam e esses homens voltavam para sua casa, ficavam mais um mês. E aí ele ia fazendo essa rotatividade para que as pessoas também pudessem desfrutar de suas famílias e não só ficar ali trabalhando. Esse templo foi edificado com muita pedra, como se fossem blocos, montando essas pedras e com muita madeira e com ouro e pedras preciosas e revestidos com madeiras muito boas, cipestre, madeira de oliveira. Só que uma curiosidade, aqui fala as medidas do templo, como eram as estruturas e tudo mais. Essas partes aqui eu não vou falar porque eu acho que não faz tanto sentido para
pra gente elucidar, assim, eu não, acho que não vai trazer muita clareza. Mas uma coisa que eu achei curioso é que não foi utilizado ferro na construção desse templo, porque eles tinham uma concepção de que o ferro ele era utilizado para guerra. E se era para Deus, não ia se usar ferro, não se usou martelo, não se usou prego. Segundo aqui o professor Luiz Saião, não tinha barulho nessa construção, ô glória, né? Não se ouvia barulho nessa construção, porque eles entendiam que tinha que ser uma construção assim feita com muita dedicação, e demorou cerca de 7 anos para essa construção ser concluída, e nem foi assim uma construção tão grande assim. Demorou, eu imagino que muito por eles quererem que fossem essas pedras trabalhadas, que já viessem moldadas, já só para bem dizer colocar com formato de blocos. O templo ele tinha 27 metros de comprimento, então assim, nem era essa loucura, né? 27 metros de comprimento, 9 metros de largura, parece que 9 de altura, então assim, nem era essa coisa assim tão gigantesca pra demorar tanto, mas demorou. A gente não pode nem falar de demora, né? Não sei se vocês são daqui de Trindade. Aqui em Trindade tem um templo sendo construído que não sei nem quantos anos faz, gente. Mas já tem muitos anos. E vai pra mais 7 anos, se brincar, ou mais. Então, assim, existem templos faraônicos sendo construídos e demandam realmente de muito tempo e muito dinheiro, muita dedicação. E aí, assim, uma pergunta que o pastor Luiz Saião fez em conclusão desse estudo, que era mais expositivo de como foi essa construção e tal, era realmente importante fazer esse templo? Nesse caso aqui, embora eu acreditasse assim, que para Deus isso não fosse importante, para Deus é importante que nós estejamos unidos, reunidos. Então, assim, não essa coisa suntuosa, né, que acaba se tornando os templos, mas para Deus faz sentido a gente se reunir. Mas o mais importante mesmo é que Deus habite em você. O mais importante do que um templo é que Deus habite em você. Então, Deus, ele até gostaria que esse templo fosse construído para que as pessoas pudessem entender, na essência, que o que ele realmente gostaria era de habitar nelas, voltar a habitar na humanidade, porque aquele pessoal já estava meio que se esquecendo de Deus. E aí, o importante é que você seja o templo, não é verdade? E a pergunta que o pastor Luiz Saião termina esse estudo é: você tem certeza que Deus habita em você? Fica aí com esse pensamento e me responda, e até o próximo estudo.